Olá, sou professora Márcia Ferreira, professora de Física, e vou explicar nesse vídeo uma questão que caiu no vestibular de Mackenzie, da Universidade de Mackenzie, em São Paulo. Tá? Essa questão trata do seguinte: um corpo de peso 30 newtons repousa sobre uma superfície horizontal, de coeficiente de atrito estático 0,4. Por meio de uma mola de massa desprezível, de comprimento natural 20 centímetros e constante elástica 20 newtons por metro, prende-se esse corpo em uma parede, como mostra a figura. A máxima distância a que podemos manter esse corpo da parede em equilíbrio será d. Então, a questão vem com esse desenho, menos com os vetores, tá? Então, vem o bloco, vem a mola. Claro que eu fiz a mão aqui, né? Sou ótima desenhista, então me aventurei, tá? No desenho. Enfim, os vetores coloridos fui eu que acrescentei, pra gente visualizar, né? Que forças que estão atuando nesse bloco. Então, a gente tem a força normal, ó, até sem o nome ali, a força normal. Vou colocar aqui no cantinho. A força normal, né, que sempre quando um corpo está em contato com uma superfície, ela atua perpendicular ao plano, então plano horizontal, a força normal é na vertical, tá? Atuando para cima. A força peso, né, que todo corpo que tem massa, todo corpo tem massa, tem peso, certo? E é voltado para a direção do centro da Terra. E a força elástica, porque a gente tem uma mola presa ao bloco, e a força de atrito, porque foi dito para nós que o plano tem atrito, tá? E o coeficiente de atrito vale 0,4. Enfim, como é que nós iniciamos o raciocínio para descobrir qual é a máxima distância que eu consigo afastar esse bloco? Então, digamos que eu conseguisse pegar esse bloco aqui com a mão e puxar ele, né, em direção aqui à direita, e largar, sem que ele volte, porque se ele voltar, a força elástica é maior do que a força de atrito, né? Então, eu tenho que pensar o seguinte, ó, para isso acontecer, para eu puxar esse bloco, esticar ele o máximo que eu conseguir, eu tenho que ter o raciocínio de que a força de atrito, certo? Que atua no bloco, a força de atrito máxima, ela tem que ser igual à força elástica. Porque a partir do momento que uma for maior do que a outra, por exemplo, se a força de atrito, quando é que a força de atrito é maior que a força elástica? Aqui nesse caso, por exemplo, ela é. Eu vou puxando e ainda o bloco está parado. Então, ainda a força de atrito é máxima, tá? Agora, a partir do momento que eu consigo esticar o limite, né? Onde o limite significa o quê? Que um pouquinho mais que eu estique, aí já a força elástica vence a força de atrito. Então, nesse limite que aí nós temos essa igualdade, tá? Que ele ainda se mantém em repouso, mas ele também não volta, né? Porque a gente consegue considerar que essas duas forças, então, nesse caso, né, nesse limite de distância máximo, elas são iguais, tá? Bom, então, a equação da força elástica é μ, né, que é o coeficiente de atrito, vezes a força normal. Como eu não tenho aqui como digitar essa letra grega, né, que é o μ, que parece com um U, eu vou usar o U, tá? E a força elástica é a constante da mola vezes o x, certo? Então, essas duas equações para cada duas fórmulas para cada situação. A força de atrito, né, a gente tem a multiplicação do coeficiente vezes a força normal, e a força elástica é a constante da mola vezes a deformação dela, que é o x, certo? Bom, esse μ foi nos dado, é um número adimensional, não tem unidade, é 0,4. A força normal não foi dada para nós, mas foi dada a força peso. E aí, como a gente tem aqui esse bloco em equilíbrio, né, no eixo aqui da vertical, na direção vertical, ele nem sobe e nem desce, eu considero que a força peso equivale numericamente em módulo, né, à força normal, tá? Então, eu posso dizer que a normal vale 30. A constante da mola foi nos dado, é 20
newtons por metro, e o x, que é o quanto ela deforma, não. Então, fazendo aquela continha ali, 0,4 vezes 30. Nos outros vídeos eu não fiz as contas, né? Eu faço de cabeça aqui essa multiplicação e coloco o valor, enfim. Mas como eu sei que tem gente que tem alguma dificuldade, e se vocês fazem essas questões estudando para o vestibular ou não, mas usando a calculadora, eu digo para vocês que assim, ó, se tu tá estudando para o vestibular ou para o Enem, não usa calculadora, porque senão tu tá te enganando, tá? Tá dando um tiro no próprio pé, usando um linguajar, né, mais para dizer para ti assim, ó, que não adianta tu estudar usando a calculadora, nem em física, nem em matemática, nem em química, se tu queres passar no vestibular, tá? E no Enem também, é claro que a prova das ciências da natureza tu não vai poder também usar, e também da matemática, né? Então, como eu não expliquei nos outros, esse vídeo, e eu acho que nos próximos eu vou procurar então explicar essa continha, como que a gente faz sem usar calculadora, certo? Então, eu vou montar ela aqui como eu tivesse montando no papel, tá? Então, 30 vezes 0,4. Então, como é que fica? Como é que eu faço? Se tem vírgulas. Vírgulas não, né? Que número nunca vai ter mais de uma vírgula, é só uma que tem. Não tem vírgulas, só tem uma, que poderia esse outro ter vírgula, né? E aí ficariam vírgulas. Brincadeirinha, tá? Só para descontrair um pouco. Como é que eu faço essa conta se tem vírgula? Eu vou considerar a multiplicação normal e não vou me preocupar com a vírgula no momento, tá? Então, eu vou fazer 4 vezes 0 dá 0 e 4 vezes 3 dá 12, tá? Então, o 0 multiplicar ali eu não vou fazer porque vai dar tudo 0, né? E somar 120 com 0, 0 vai dar 120, então não tem porquê. Só que não é 120 a resposta, por quê? Porque este número aqui tem uma vírgula, e aí tu tens que pensar o seguinte, uma regra, tá? Para te colocar a vírgula aqui, tu precisa saber quantos números após a vírgula tu tem nessa multiplicação. Por que eu tô falando agora no plural? Porque às vezes a gente tem um número com vírgula vezes outro número com vírgula, certo? E aí a gente tem que somar. Digamos que esse 30 fosse um 3, alguma coisa, vezes 0,4. Então, por isso a pergunta é, quantos números eu tenho após a vírgula? Neste caso, só um, tá? Mas se tivesse mais, a gente tem que considerar. E somar, né? O de cima com mais se aqui tivesse vírgula, com mais o número aqui de cima depois da vírgula, tá? Então, como eu só tenho um número depois da vírgula, que é o 4, é porque eu vou colocar essa vírgula e deixar aqui só um número após a vírgula, que seria o 0. Entendeu? Então, o 120 não é 120 a resposta é 12, porque 12,0, né? A gente colocou a vírgula no lugar onde ela devia ser, e 12,0 é a mesma coisa que 12. Então, voltando aqui, 0,4 vezes 30 é 12. E eu já vou passar o 20 dividindo, tá? Porque como ele tá do lado de lá e ele tem que dividir, eu tenho que isolar o x, na verdade, né? Ele multiplica de um lado, vem dividindo do outro, que é a operação contrária, certo? E aí eu também vou fazer, então, essa continha aqui no canto, tá? Como é que eu faço? 12 divididos por 20. Bom, vou tentar montar como se eu estivesse fazendo numa folha de caderno, né? Certo? Então, tá aqui. Não for tão retinho. No lápis também a gente não consegue, né, fazer tão retinho, tá? Então, um número menor dividido por um número maior, sempre tu vais iniciar colocando aqui embaixo do divisor 0, por quê? Para te poder acertar o número de casas lá em cima, casas decimais. Então, esse número é menor do que esse, eu coloco um 0, e aí eu posso acrescentar um 0 aqui do lado, tá? Então,
Com isso, eu tenho 120 dividido por 20, que agora eu consigo resolver, e quem não sabe é 6, né? Então, eu não vou fazer, não vou continuar aqui, porque vai dar exato, tá? 6 vezes 20 é 120, resto zero, acabou. Então, x vale quanto? 0,6, né? Na divisão de 12 por 20, 0,6. O que? Metros, porque, se vocês lembram, isso aqui é o quanto deforma, né? Quanto deforma é o quanto eu consigo esticar. E é em metros, porque a constante da mola em metros é Newton por metro, então a unidade de medida aqui é metros, tá? Mas não é a resposta. E outra, as respostas também estão em centímetros, então nós vamos escrever este número em centímetros, né? Que equivale a 60, tá? 0,6 metros vezes 100 é 60 centímetros. Por que essa não é a resposta? Ah, porque não tem ali nas opções. Não, não é por causa disso, é porque não é, a pergunta não era o quanto a mola deformou, né? A pergunta é a máxima distância que eu consigo manter o corpo distante da parede, longe da parede, e em equilíbrio, né? Então, isso aqui é o quanto eu puxo, mas ele já está a 20 centímetros, né? A mola aqui mede 20 centímetros, então tem que somar. Então, a distância máxima é 20 centímetros, que já tinha, né? Mais os 60 centímetros que eu achei. E isso, então, dá 80 centímetros. Essa, sim, é a distância máxima que eu consigo manter o bloco em equilíbrio, né? Sem se deslocar e distante da parede, distância máxima da parede. Ok? Então, tá, pessoal. Obrigada pela atenção. É isso aí. Tchau pra vocês.